Livro Amanhecer de uma Nova Era, com médium Divaldo Franco y espíritu Manuel Filomeno de Miranda. Presentación. Desde épocas muy lejanas, los nobles guías de la humanidad han estado informando que la Tierra es un planeta portador de benditas pruebas y expiaciones para sus habitantes, no solamente para los espíritus en proceso de crecimiento intelectual y moral, sino também para aqueles que se encontram comprometidos negativamente em relação com as divinas leis que rigem o universo. Bajo um aspecto, é uma escola que hace possível o desenvolvimento de los incomparáveis tesouros que duermen no profundo del ser, auxiliando a liberar-se del primitismo e de las sensações mais grosseiras, para que alcance las emociones santificantes y liberadoras que le están destinadas, a fin de darle la oportunidad de unir con el pensamiento divino. Essa etapa de aflições, no obstante, tendrá um limite em el tempo e en espaço, e deverá ceder su lugar a um período de renovação e de esperança, de paz e de bem-estar duradeiros, que antecipará a era de la plenitud e de la armonía, conforme el comportamento de los próprios seres humanos que habitam em ella. Llegará el momento em que el dolor e la desesperação darão passo a recursos diferentes, que facilitarão la renovação e deverá ceder su lugar a um período de renovação e de esperança, de paz e de bem-estar duradeiros, que antecipará a era de la plenitud e harmonia, conforme o comportamento de los próprios seres humanos que habitam em ella. Chegará o momento em que o dolor e a desesperação darão passos a recursos diferentes que facilitarão a evolução sem a presença de las lágrimas e del infortúnio que lastima los sentimentos e às vezes envilecem aquele que não se encontra preparado para aprender suas valiosas lições. Durante os milhões de anos transcorridos desde que teve lugar a evolução antropológica, sociológica e psicológica que otorga a la criatura humana o entendimento de las numerosas leis cósmicas que rigem a vida e hacen possível a conquista intelectuales e morales, se torna mais fácil a adquisição de la oblación material. O ser humano compreende melhor qual é a finalidade de sua existência, seu condicionamento e circunstância, suas imposições e necessidades, e se ampliam suas possibilidades, assim, o autoencontro, a autoconsciência, a lógica existencial. A mediunidade disciplinada e orientada hacia el bien ha hecho possível os denominados mistérios pierdan sus intricadas indumentárias para que, despojado de lo mágico e de lo sobrenatural, se transformem em disciplinas modeladoras del caráter, capazes de proporcionar el intercâmbio entre las dos esferas vibratórias, la de la matéria e la espiritual, com naturalidade e elevação. Simultaneamente, a mediunidade permite que esse ser humano, sempre necessitado de ajuda, passe o nível de cooperador, de novo de socorrer. Se torna mais fácil a adquisição do equilíbrio que proporciona o despertar a si la realidade espiritual, buscando assim mais amplos e hermosos horizontes em la interminável direção del amor. Acosado por los padecimentos contínuos a largo de los milênios, o ser humano não encontra outra alternativa que la de la autoiluminação, como el caminho seguro para a transformação da zona evolutiva por la qual ha estado transitando. Las revelações del mundo espiritual han sido incessantes e nunca han dejado a la consciência humana sem el conhecimento de sua perenidade,
ao que, inicialmente, em el pasado ya distante, estava envuelto en el misterio debido a la etapa en que aquella se encontraba, hasta que, en los actuales días gloriosos de intercambio lúcido y fácil con los espíritus nobles, descubre los más valiosos comportamientos que proporcionan la conquista interior del reino de los cielos. Nunca han estado ausentes las directrices armonizadoras para el ser humano, que submergido en la vestimenta celular fácilmente se equivoca o teme, se desanima y huye del deber, a fin de proporcionarle la indispensable condición que otorga la libertad real, estimulando a volar en dirección a la inmortalidad triunfante. En la actual etapa del proceso psicológico, como resultado de la incomparable contribución del espiritismo, que desmitificó la muerte y reveló la realidad existente allá de la obnubilación material, el ser humano comprende mejor cuál es la finalidad de su existencia. Simultaneamente, la mediunidad permite que ese ser humano sempre necessitado de ajuda passa al nível de cooperador, de modo de socorrer e auxiliar a los espíritos ignorantes de sua realidade, para que disminua la significativa massa de los infelizes que pululan en el más allá, manteniendo una enfermiza asociación con los que desapulan en el envoltorio carnal. Desaparecem, graças a esse conhecimento, muitos enigmas e pesares, que sempre han dificultado a marcha do progresso individual e coletivo. A consequência de los tormentos, de las obsesiones angustiantes, que aún constituem uma terrível pandemia perturbadora. Uma vez develada a imortalidade que a todos aguarda, se modifica o objetivo psicológico existencial do ser humano, que reemplaça em tener por ele ser lo transitório por lo permanente, lo aparente por lo real. Já não lo satisfazem las ilusiones hipnóticas, los placeres extenuantes, los honores enganosos, las distinciones sociales vacías de contenidos edificantes. De maneira automática, las aspirações se transferem de hoy hacia el siempre, desde el momento tormentoso del deseo hacia el disfrute tranquilo de la paz, e se descubre el engaño que oferece coisas, pero que se transforma em culpa implacável, excitando a suas vítimas hacia diversos transtornos. A existência física, quaisquera sejam as condições em que se presente, oferece norte, motivo profundo para que seja experimentada com alegria e definição emocional. Se vive na Terra a fase em que se produz a grande transição planetária, considerada desde todo ponto de vista. O ser humano, exausto, llama a las puertas de los cielos suplicando apoio, e a divindade lhe concede as bendições do trabalho e de la iluminação, com o fim de que pueda liberar-se de la opressão a que se entregou. Las amenazas de extinção de la vida sean de lugar para que se produzca la desaparição del mal, de los instrumentos hirientes e daninhos, favorecendo as novas atitudes e diferentes recursos para a sublimação. Desde outra dimensão, espíritos nobles descendem a las sombras terrestres em resposta a la convocatoria de Jesus, a fim de que contribuya em benefício de seus hermanos de la retaguarda em importante e decisivo momento
em que poderá ascender por el amado planeta madre, a fim de que todos sus habitantes desfrutam las bendiciones de la armonía cósmica. Desafios, cambios bruscos de comportamento, algunas encarnizadas lutas del passado dominador contra el futuro promissório caracterizam este período. No obstante, la dulce presencia del sublime Galileo favorece la modificación de todos aquellos que lo buscan e intenta vincular-se com su amor inefable, generando alegria de vivir e bem-estar, cualquiera sea la situación en que se encuentre. Se dilui las sombras de la ignorancia, aunque persistan algunos desmanes del vandalismo, de breve duración. La victoria del bien y del amor se vuelve indiscutible y se instala triunfal ao amanhecer de uma nova era. Este livro foi escrito com o coração, a fim de plasmar algumas atividades espirituais para auxílio de los trabalhadores del bem, momentaneamente agredido por las fuerzas de la perseveridad espiritual, bajo la suave y dulce dirección del Santo de Assis, el émulo de Jesús, y en su tiempo estableció en la tierra, inmersa en las sombras, el período de la ternura y de la fraternidad, aunque todo conspirase en sentido contrario. Confiamos en que esta página pueda contribuir de alguna forma para estimular a los luchadores para que los indiferentes se decidan para la preparación de los días futuros y la gentil invitación a alegría y la paz. Manuel Filomeno de Miranda, Dubai, Emiratos Árabes, 14 de febrero de 2012.